para a assinatura do acordo que estabelece relações diplomáticas entre o país hebreu e as duas nações árabes. A gente está acompanhando imagens ao vivo que estão chegando exatamente da Casa Branca nesse momento. O presidente americano assinando ali, aliás, os três ali do Bahrein, dos Emirados Árabes e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que está ali ao lado do presidente Donald Trump. Então agora a assinatura vai para Benjamin Netanyahu. Só não sei dizer, são três livros que eles estão assinando ali, três. Mas esse é o chamado acordo de paz, que esse, na verdade, é um acordo que abre as fronteiras, né? Israel passa a ter uma relação comercial com esses dois países árabes, Bahrein e Emirados Árabes. E o que é mais impactante nesse momento é que a comunidade árabe, não toda ela, mas ela tem criado protestos exatamente contra esse movimento que foi criado. Porque a intenção é que Israel também crie essa aproximação com outros países árabes, exatamente por conta de tudo que representa hoje, né? A parte econômica é muito importante também, não só. Veja agora, o acordo de paz selado, então, entre o acordo comercial, o acordo diplomático, né, entre os três países, Bahrein, Emirados Árabes e Israel, ali nas mãos do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Essa cerimônia que está acontecendo com toda pompa e circunstância na Casa Branca. E a gente deve sempre lembrar que ela foi intermediada pelo presidente Donald Trump, que inclusive teve o seu nome colocado para conseguir o Nobel da Paz, né? Óbvio que a gente está às vésperas da eleição americana, né? O presidente é candidato à reeleição, como todos sabem. Então, todos os movimentos são muito bem estudados e acabam sendo políticos também, acabam sendo utilizados nessas campanhas. Agora, o presidente Donald Trump vai falar nesse momento. Agora, a assinatura talvez de um outro documento envolvendo mais acordos, enfim, com a intermediação, sempre com a intermediação do presidente Donald Trump. Ele está sendo chamado de uma espécie de pacificador. Agora é o momento da assinatura, pedindo para que todos os convidados fiquem sentados, para que então cada um tem um documento para ser assinado. Donald Trump acaba de assinar esse documento. Esse acordo envolvendo, então, Israel, Bahrein e Emirados Árabes, que acontece na Casa Branca. Esse acordo foi selado há mais de um mês, né? A gente mostrou aqui o momento em que o primeiro-ministro falava e depois também o presidente americano, um pouquinho antes também já tinha noticiado, já tinha dado essa informação desse acordo selado entre os Emirados Árabes. Depois veio o Bahrein, né? Ou seja, são países que ficam lá no Golfo Pérsico, lá do outro lado de Israel. São países importantíssimos, são países que estão buscando cada vez mais o turismo, estão selando cada vez mais, fincando cada vez mais pé nessa questão do turismo. O petróleo, que sempre foi o carro-chefe e é ainda o carro-chefe na questão econômica para esses países, mas óbvio que com cada vez mais os outros países tentando consumir menos combustíveis fósseis, esses países precisam e necessitam buscar outros recursos e esses comércios bilaterais são importantíssimos para que haja um desenvolvimento de toda a região. São países riquíssimos, a gente tem que deixar isso bem claro também, né? Emirados Árabes, Bahrein, enfim, são riquíssimos exatamente por conta do petróleo e agora selam essa proximidade com o outro lado aqui, com a questão do outro lado do Golfo, outro lado, agora no Oriente Médio. And international cooperation of the United Arab Emirates and the Minister of the Foreign Affairs of the Kingdom of Bahrain will now sign the Abraham Accords. They will each sign 4 copies, 1 in English, 1 in Hebrew, and 2 in Arabic. Então, cada um deles vai assinar 4 acordos, 1 em inglês, 2 em hebreu e outro em árabe. São essas as assinaturas todas que a gente está vendo agora neste momento, esse passa para lá, passa para cá de documentos. É que chama a atenção que são dois com capas
vermelhas e 2 com capas pretas, né? Se eu não me engano, é exatamente isso. Parecem ser documentos distintos, né? Deve ser para talvez distinguir justamente o idioma deles. Né? Exatamente, pode ser isso também. Esse evento está acontecendo na Casa Branca, óbvio que com todo o rigor também de vigilância, porque protestos poderiam ser organizados contrários a essa aproximação de Israel com os países árabes. E agora eles mostram exatamente as assinaturas. Talvez essa seja a última assinatura, acredito eu, né? Bom, o republicano organizou, então, essa grande cerimônia, o republicano Donald Trump, durante a qual o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu estabeleceu formalmente relações diplomáticas com os 2 países árabes, os primeiros acordos do tipo, olha, desde que foi feito o acordo de paz com o Egito e depois com a Jordânia. No Egito, em 1979, também com a intermediação de um presidente americano naquela oportunidade, e depois da Jordânia, também com o presidente americano, sempre trazendo essa mediação, sendo essa espécie de pacificador. Eduardo Castro está com a gente diretamente da redação. Ele que, assim como eu falei para você, no dia que foi celebrado esse acordo lá atrás, ele também estava com a gente aqui. Edu, boa tarde. Boa tarde, Edu. Nelson, boa tarde a você, boa tarde, Joana, quem nos acompanha. Agora 1h38 na Casa Branca, 2h38 hora de Brasília. É um complemento, vamos dizer assim, a algo que já havia sido anunciado há cerca de um mês, quando Israel e os Emirados Árabes Unidos anunciaram este acordo, muito em cima do trabalho e do desejo também do presidente Donald Trump, tanto que isso está sendo assinado na Casa Branca nesse instante. Depois com a junção do Bahrein, que também é um país do Golfo, também um país árabe, e está acontecendo então a primeira assinatura de um acordo chamado de paz, não é? Mas de fato é o atar de entendimentos, é o início de uma relação, inclusive comercial, entre Israel e esses 2 países. É uma normalização de acordos comerciais, inclusive. Por isso, tem uma importância relativa, mas também tem uma importância relativa sob o ponto de vista histórico, mas também tem uma importância sob o ponto de vista comercial e político. Afinal de contas, isso está sendo anunciado há poucos meses das eleições nos Estados Unidos. E nesse instante, o presidente Trump tenta reforçar, sempre que possível, a sua imagem de representante nessas eleições da lei, da ordem e, no caso aqui também, da paz. Ele sempre faz questão de enfatizar que, ao longo de seu mandato, desses últimos 3 anos e meio, os Estados Unidos não entraram em nenhuma guerra e tem se esforçado para sair. Era o interesse dos Estados Unidos ele anunciou, inclusive, que iria retirar todas as tropas do Afeganistão. Não foi possível que isso acontecesse na integralidade até esse momento, mas os movimentos do presidente Trump, nesse sentido, sempre têm sido os de retirar tropas americanas dos locais em conflito, ao contrário do que aconteceu nos anos anteriores, imediatamente anteriores, quando o presidente era Barack Obama, mas também vem acontecendo praticamente nos últimos 20 anos, desde o 11 de setembro de 2001, que os Estados Unidos estão permanentemente em guerra ou permanentemente participando de alguma ação armada em alguma parte do mundo. Não que antes não fosse assim, mas com a quantidade de soldados americanos, isso aumentou bastante, e o número de frentes também a partir deste século XXI. Nelson.
marcas registradas que eu acho que o Donald Trump está deixando, exatamente. Ele não se envolveu em nenhuma guerra, ainda faz uma questão dessa pacificadora. Ele entra para a história também, a gente dizia aqui da Jordânia, a gente dizia aqui do Egito, né? O Egito a gente tem que lembrar que aconteceu em 1979, também um acordo de paz entre Egito e Israel. Quem mediou esse acordo foi Jimmy Carter, naquela oportunidade. E depois, em 1994, Jordânia e Israel. Quem mediou foi exatamente Bill Clinton. Então, os Estados Unidos sempre tiveram, de certa forma, o interesse de unir, de pacificar esses países. E veja, Israel envolvido em todos eles, tanto lá na Jordânia como lá no Egito e agora nessa aproximação com os Emirados Árabes e também com o Bahrein. Isso é muito importante, exatamente como eu falei, abre a fronteira, abre o mercado, aproxima esses países, aproxima esses povos e pode fazer com que também outros países árabes possam entender toda essa situação. E quem sabe também isso pode ser um novo trabalho para o Donald Trump, né, Eduardo Castro? Isso tem sido marca dos presidentes americanos depois que alguns saem do poder, se envolver nessas negociações de paz. Você citou Jimmy Carter, talvez seja o nome mais frequente quando a gente lembra desse tipo de tentativa de restabelecimento de relações diplomáticas e também de trabalho nesse sentido. Mas, infelizmente, a história nos mostra que o ato, né, que nós estamos verificando nesse instante, que você está revendo junto conosco aí, do assinar do papel, inclusive na Casa Branca, não representa a paz duradoura, né? Nós tivemos, inclusive, a última vez, talvez, que uma cerimônia desse... Talvez não, a última vez que uma cerimônia deste molde aconteceu na Casa Branca foi em 94, o presidente era Bill Clinton, e o primeiro-ministro de Israel era Yitzhak Rabin, o rei da Jordânia, Hussein, assinou uma declaração que depois se tornou um acordo de paz, mas antes disso a gente pode lembrar também do mesmo Yitzhak Rabin ali na Casa Branca, junto com Yasser Arafat, e aquilo infelizmente não se transformou na paz duradoura que se esperava, ou pelo menos que se desejava, não só naquele instante, como hoje em dia também. Israel tem tido relações, no mínimo, complexas, né, quando não dizer inexistentes, sob o ponto de vista formal, com os países do Golfo. Recentemente, a questão do aumento da predominância do Irã nessa região trouxe ainda mais preocupação para os Estados Unidos, e agora um posicionamento nesse sentido, né, no sentido de tentar trazer a paz para a região, fortalecer-se junto a aliados árabes, também se torna mais importante. Nelson. Ok, Edu, a Joana até colocar a questão aqui do acordo, da indicação do nome, né, Joana? Edu, aqui entre nós, você acha que essa intermediação do presidente norte-americano Donald Trump é caso para ser indicado, ganhar um Nobel mesmo? Eu acho que, sem dúvida, vai ter gente que vai lembrar o nome dele, mas serão os aliados, sem dúvida nenhuma. Eduardo Castro, um abraço a você. Obrigada. Obrigado pelas informações.